Olá pessoal do segundo ano, vamos para nossas aulas de Sociologia. Vão ser duas aulas que você pode acompanhar na sua apostila, ângulo 3, página 18 até 23, e vamos falar sobre poder. Antes disso, um parênteses, vocês perceberam como a Sociologia está sendo requisitada nesses tempos de coronavírus? Muitas pessoas querem saber como a sociedade está se comportando, especialmente em determinados grupos, como nas favelas, como nos grandes centros, como no campo, para tentar verificar como a disseminação do vírus pode vir a acontecer ou vai acontecer nesses lugares. Um exemplo de como a sociologia é importante para nós. Muito bem, falando sobre política e poder. O Estado Nacional e o poder político. Por quê? Porque o Estado é uma estrutura de poder. Poder é a capacidade de controlar pessoas, eventos e recursos de maneira a conseguir aquilo que se deseja. E o poder é uma relação social. Isso porque alguém só detém poder quando um grupo de pessoas está disposto a se submeter a este poder. E o poder é uma relação natural também. Onde quer que pessoas se encontrem, elas buscam deter o reconhecimento da sua própria individualidade e por isso tentam subjugar de forma inconsciente as pessoas que estão ao seu redor. Isso é um produto natural da nossa vontade de ser reconhecido, mas que pode tornar proporções tão grandes que existe uma vontade de dominação de tudo e de todos ao nosso redor. O que exemplifica a nossa imagem aqui. Existem pessoas que procuram ter o mundo nas suas mãos, o que é uma forma de dominação extrema. Formas e exercícios do poder. Max Weber vai identificar 3 formas de poder. O primeiro é o poder legal. A sua fonte é a lei. Existe uma constituição, uma legislação e até mesmo o maior soberano está sob a legislação. Essa seria uma forma racional de poder. O segundo é o poder tradicional. Sua fonte é a autoridade da tradição. Um grande exemplo desta forma de poder são as famílias ou a igreja. Existe uma tradição. Já ouviu aquela frase, sempre foi assim? Pois então, é a tradição que impõe como vão ser as relações sociais. A tradição é a fonte desse poder. E o disseminador da tradição, normalmente o patriarca, a matriarca ou o sacerdote, são as pessoas de maior poder dentro daquela instituição. O terceiro, poder carismático. Sua fonte é a dedicação afetiva ao líder. É quando surge um líder político tão carismático, que fala a voz do povo, que as pessoas conseguem compreender, que tem uma retórica interessante e cria-se uma relação, um vínculo afetivo com essa figura política. Sabe quem era muito carismático? Hitler. Não estava certo, tampouco era muito gentil, mas ele conquistou as pessoas com seu carisma. Carisma não significa estar sempre sorridente, não. Carisma também é através da sua imposição pessoal, incutir no povo a sua visão de mundo. Hitler, com seu carisma, conquistou isso. É só um exemplo. Podemos também trazer um conceito de Estado. E eu queria trazer 2 visões antagônicas para vocês. Existem vários conceitos de Estado, mas essas visões antagônicas para vocês perceber o caminho que nós podemos trilhar. Uma delas, uma definição é de Hegel. O Estado é a materialização do interesse geral da sociedade. A sociedade tem um interesse, preservação da sua vida, saúde, a preservação e proteção da propriedade privada, coisas do gênero. Para Hegel, o Estado é a materialização desse interesse. As pessoas não conseguem isso sozinhas, por isso elas criam o Estado para defender os seus interesses. No entanto, Karl Marx vai dizer que o Estado representa o interesse das elites detentoras da propriedade privada. Ele diverge de Hegel ao dizer que não, o Estado não defende os interesses do povo, mas defende os interesses de uma elite. Aqueles que são detentores da propriedade privada, seja de terra ou de outros bens materiais, subjugam aquelas que têm menos. Então,
O Estado seria o poder da classe dominante, da classe mais alta, que subjuga a maioria que está na classe mais baixa. Essas são visões antagônicas. Minha opinião, Hegel vai tentar trazer uma ideia de Estado ideal. É o que o Estado deveria ser. O Estado deveria defender o interesse geral da sociedade. Marx vai olhar para a realidade. O que o Estado é? O Estado é gerido pela elite e defende os interesses de uma elite. O objetivo da sociologia é identificar isso e promover uma discussão de forma que nós venhamos a tentar conquistar um Estado ideal. A nossa apostila vai trazer alguns cientistas políticos que foram muito importantes para definir o Estado e cujas definições nós temos e resguardamos até os dias de hoje. Esses pensadores são dos anos 1500 de Guaraná com rolha até agora. Tá? Então foi nos últimos 500 anos que se começou a pensar política de forma mais elaborada e nesse século se criou a visão de Estado que nós temos hoje, especialmente aqui no Ocidente. Começando com Nicolau Maquiavel, que procurou entender a realidade política como ela é, não como deveria ser. Ele defende o Estado como ele é, dizendo o Estado é assim, ele é violento, ele é cruel, contanto que os objetivos sejam bons. Os fins justificam os meios. Grande frase de Maquiavel. Segundo Jean Bodin, Bodin dizia que o poder do Estado deve ser absoluto. Ele defendia o absolutismo. O Estado tem que fazer e governar do jeito que o Estado quiser. O Estado tem que governar o povo, não. Thomas Hobbes, muito importante, para se livrar da barbárie, o homem deve estabelecer um pacto por meio do qual seria constituído o Estado em troca de paz. Para Hobbes, o ser humano procura viver bem, mas não consegue, por causa das ninharias e conquistas e coisas semelhantes. O homem é mau. Para conseguir preservar a sua vida, os seus bens e tudo mais, o ser humano teria que fazer um pacto onde ele cria o Estado e o Estado defende os seus interesses. Então o homem abre mão da sua liberdade para se submeter ao Estado para que se possa ser preservada a sua vida. O Barão de Montesquieu, um homem muito esperto, que dizia que o Estado deve se dividir entre poder executivo, judiciário e legislativo, e que nessa divisão tem que haver um equilíbrio entre os poderes. O que Barão de Montesquieu traz aqui, nós temos até os dias de hoje nas sociedades democráticas ocidentais. Jean-Jacques Rousseau, o único órgão soberano deveria ser a Assembleia Popular, expressão de soberania do povo. Rousseau foi o primeiro a trazer alguns ideais democráticos, onde quem deve governar é o povo, formando uma Assembleia Popular. Benjamin Constant, separação entre sociedade civil e Estado. A igualdade seria uma ameaça à liberdade. Não tem que ter igualdade não, dizia Benjamin Constant. Tem que ter essa divisão entre sociedade e Estado, entre o povão e os governantes. E isso tem que ser muito bem estabelecido para garantir um Estado saudável. John Locke. O Estado precisa proteger a propriedade, garantir a liberdade de expressão, a possibilidade de reunião e assembleia e a livre iniciativa econômica. Locke é um dos pais do liberalismo moderno. O Estado deve garantir a liberdade, especialmente econômica, a fim de que a nossa vida possa ser não apenas segura, mas rica. Esses são alguns pensadores então, e esse é um resumo dessas duas aulas. Leia a apostila de vocês e façam esses exercícios. Exercício 1 e 2 na página 22 e 24. Bate uma foto, manda para mim lá pelo Clipe Escola. Seja disciplinado nos seus estudos em casa. Tá beleza, pessoal? Um grande abraço para vocês e até mais.